na teoria da evolução. De acordo com essa teoria, há uma luta pela sobrevivência na natureza, mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. E essas ideias provocaram uma revolução na biologia. Uma coisa que fica evidente nos diários de Darwin é a curiosidade que ele tinha em conhecer uma floresta tropical, e como ele ficou maravilhado ao ter essa experiência pela primeira vez no próprio Brasil. Ele escreveu no diário, abre aspas, quando os olhos tentam seguir o voo de uma vistosa borboleta, são atraídos por alguma árvore ou fruta exótica. Se observam um inseto, esquecem-se dele ao contemplar a flor peculiar sobre a qual rasteja. Quando ele chega, então, numa floresta tropical, ele olha e percebe a diversidade de espécies que existe no trópico, né? Enfim, ele não descobriu isso, mas ele se emocionou com isso. Então, aí ele realmente pôde ver, já no próprio Rio de Janeiro, já teve contato então com essa grande diversidade, né, biológica. E eu acredito que essa foi a principal, digamos, contribuição do Brasil para a formulação de uma teoria. Bom, que Darwin se emocionou já está claro, mas o que ele aprendeu no Brasil, antes de entrar nos detalhes, é preciso saber que o navio Beagle ficava muito tempo parado em cada local. Com isso, o pesquisador tinha oportunidade de fazer caminhadas e expedições em terra firme. Muitas vezes, ele passava dias ou até semanas em viagens exploratórias por terra. Por exemplo, ele ficou em Salvador entre 29 de fevereiro e 17 de março de 1832. No Rio de Janeiro, mais uma permanência prolongada de 2 meses. Darwin esteve na então capital brasileira entre 4 de abril e 5 de junho daquele ano. Porém, mesmo nos locais em que as visitas eram mais ligeiras, o cientista dava um jeito de fazer observações e pesquisas. Foi o caso do arquipélago de São Pedro e São Paulo, onde Darwin fez reflexões sobre geologia. Ele também notou insetos e outros seres que habitam os rochedos, e reparou na ausência de espécies de plantas ali. A questão das ilhas começa, de certa forma, ali no arquipélago de São Pedro e São Paulo, quando ele começa a pensar sobre por que tem tantos insetos aqui, não tem plantas, né? De onde é que esses insetos vieram? Aí depois ele fala que provavelmente quando uma ilha surge, os primeiros habitantes fixos daquela ilha são os insetos. Aí depois, mais tarde, ele faz experiências para entender como insetos que não têm asas, por exemplo, conseguem ir do continente para uma ilha, né? Ele vai desenvolvendo, cria até experiências, vai trocando correspondência com outros estudiosos para entender como esse processo pode funcionar. E também é mais uma contribuição do Brasil, da passagem dele pelo Brasil para a teoria da evolução. Em Fernando de Noronha, as análises geológicas continuaram. Depois, em Salvador, o naturalista inglês fez a tão aguardada visita à floresta tropical ao visitar a Mata Atlântica. Em 29 de fevereiro, ele anotou: o dia transcorreu deliciosamente. Mas esse talvez seja um termo pobre para expressar as emoções de um naturalista que pela primeira vez aventurou-se sozinho numa floresta brasileira. A elegância da relva, o inusitado das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde brilhante das folhagens e, acima de tudo, a exuberância do ambiente me encheram de admiração. No Rio de Janeiro, Darwin viu um macaco de uma região tropical pela primeira vez. Aquilo causa uma impressão muito forte nele. Durante muito tempo depois ele escreve sobre a cauda prensa, como é que as caudas evoluíram, né, nos animais terrestres a partir dos animais aquáticos. Por que alguns mantiveram cauda, outros não. Darwin fez reflexões sobre a função das caudas em vários animais. Ele aponta que essas espécies compartilham um ancestral comum que vivia na água. Ele escreveu: tendo em vista a importância para a maioria dos animais aquáticos da cauda como órgão de locomoção, isso talvez explique a sua presença generalizada e a utilização para os mais diferentes propósitos em tantos animais terrestres. No bugio, a cauda serve para se pendurar em galhos. Na girafa, para espantar insetos. A cascavel chacoalha essa parte do corpo para aterrorizar as presas. E assim por diante. Ao deixar o Brasil, Darwin seguiu para Montevidéu, no Uruguai. Nas paradas seguintes, ele reuniu objetos e artefatos que poderia facilmente encontrar também na região sul do Brasil, na área dos Pampas. Um exemplo são os fósseis, principalmente aqueles coletados na Patagônia. Eles foram muito importantes para o desenvolvimento da teoria da evolução. Nas suas obras, Darwin fez comparações e citou diversas vezes as descobertas de fósseis de mamíferos feitas pelo paleontólogo dinamarquês Peter Lund na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E tem um fato curioso relacionado a essa história. Não há dúvidas de que Darwin amou o Brasil e as suas riquezas naturais.
mas ele não curtiu tanto assim os brasileiros. Ele ficou bastante incomodado com o que viu na sociedade brasileira daquela época. Isso se deve principalmente ao choque que o naturalista teve diante de um regime escravocrata. A escravidão só foi completamente abolida no Brasil mais de 5 décadas depois. E durante muito tempo, esse regime só existiu graças aos próprios britânicos. Num determinado trecho do diário, ele cita as atrocidades que só poderiam acontecer num país escravagista. Em outro, o naturalista confessa que deseja nunca mais pisar num país escravocrata como o Brasil. Darwin também reclamou dos modos dos brasileiros, que ele considerou excessivamente brutos e pouco corteses. Mas talvez esses modos brutos tivessem a ver com a relação entre o Brasil e o Reino Unido naquele momento. Na época da viagem, o Brasil tinha conquistado a independência de Portugal havia pouco tempo e precisou fazer negociações complicadas com o Reino Unido, as quais trouxeram uma série de desvantagens políticas, diplomáticas e econômicas ao novo país. Ele não é bem recepcionado quando ele chega no Brasil. Não é como um turista inglês hoje em dia, né? Ele chegava como sendo representante daquela potência mundial que tinha colônias com pessoas escravizadas, mas não admitia pessoas escravizadas em outros lugares, né? Então, inclusive o Brasil, e era a mão de obra, digamos, a mão de obra, o que produzia riqueza no Brasil era o braço do escravizado, né? Então, ele relata açoites, enfim, ele viu em Salvador, no Rio de Janeiro, condições assim degradantes, né, dos africanos no Brasil, dos seus descendentes, né? Darwin finalmente voltou à Inglaterra em 1836. Mas ele só publicaria A Origem das Espécies, livro que revolucionaria o mundo 23 anos depois, em 1859. E por que ele demorou tanto tempo, os especialistas com quem eu conversei descreveram Darwin como um pesquisador meticuloso, quase obsessivo, que fez os mais diversos experimentos antes de tornar pública a sua teoria. Em parte, esse trabalho extremamente cuidadoso era motivado pelo medo que ele tinha de como as novas ideias seriam recebidas e questionadas com a religiosidade e a moral da época. Como esperado, o livro gerou controvérsia e debates acalorados na Inglaterra e no mundo inteiro. As ideias de Darwin tiveram desde o início muitos críticos ferrenhos, mas também vários defensores.